Dê suas mãos para cá, vamos orar pela ministrante da noite. Amém? Santo Deus e Pai eterno, abençoa a tua serva, Senhor. Fala conosco e usa a vida dela, Pai amado. Que não sejam palavras dela, mas sejam palavras inspiradas pelo teu Santo Espírito, Senhor. Fala com cada um nessa noite, fala o coração de cada um, fala o que cada um necessita, porque tu és Deus, Senhor, e ouve a nossa voz. Amém. Paz, Senhor, igreja. Amém. Dia muito lindo com o Senhor, como o irmão disse, como a Shirley deu testemunho. Deus está abençoando cada um de nós, a cada dia, porque Ele é Deus nas nossas vidas. Ele faz um milagre, mas basta somente a gente crer. Então vamos lá, palavras. Abram suas Bíblias em Mateus 17. Versículo 20. Amém? Vamos à leitura. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Amém? Agora vamos voltar só um pouquinho para Mateus 8. Versículo 5. Amém? Vamos lá. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Vamos ao 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Vamos até o versículo 13. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. Amém, irmãos? Vamos lá. Deus falou comigo muitas e muitas vezes durante essa semana. E nós vamos fundir essas duas histórias. Como? O grão de mostarda... irmãos, podem se acertar. Me perdoem. O grão de mostarda tem vários tipos de... Como eu posso dizer? De folhas e de grãos. Não é só um. Mas aí eu vi uma curiosidade que esse grão, se você plantá-lo, depois de um dia ou 2, 3, ele vai estar da mesma forma. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa fé como este grão de mostarda. Aí, vai passar alguns dias, alguns meses, em média 40 dias. E o grão de mostarda, pelo que eu pesquisei, o maior tamanho é de 3 metros de altura. Onde a gente vai chegar com isso? Vamos lá. Meus irmãos, a nossa fé, quando nós começamos no cristianismo, ela é algo tão pequenininho assim, sabe? Que quando você estava lá no mundão, você ouvia falar de Jesus, aí você falava assim: então tá bom, Jesus tá. Mas não, quando você começa
a vir para a igreja, a sua fé ela é plantada. Só que conforme vai passando os dias, ela vai continuar igual, porque Deus ainda está cuidando da sua fé. Conforme vai passando os dias, os meses, você vai começando a crer de uma tal forma que tudo, absolutamente tudo, o que você imagina, o que você crê, você sabe que Deus pode agir e fazer o sobrenatural que Ele te proporciona. Vocês conseguem entender, irmãos, que Ele é o Deus do impossível e que basta tão somente você crer que Ele vai agir. Não importa as circunstâncias, Ele vai agir no meio da sua vida. Ele vai entrar de uma tal maneira que você vai ficar até assim: nossa, nunca tive isso na minha vida, nunca senti nada assim. Mas é o trabalhar de Deus na sua vida. Amém. Aí agora vamos lá. Em Mateus 17, como nós vimos os apóstolos, Jesus não estava falando, conversando amigavelmente com eles. Estava divertindo eles, dando uma bronca. Por quê? Como nós sabemos em Mateus 17, um pouquinho antes do versículo 20, o que aconteceu? Um menino epilético, o pai dele estava desesperado para que alguém curasse o filho dele, porque ele se... Como é que eu posso falar? Ele se chacoalhava, ele se machucava conforme ia tendo os ataques. E ele queria um milagre. Ele precisava de uma cura para o filho dele. Ele estava cansado de ver o filho dele sofrer dessa forma. Então, ele foi lá e pediu para os apóstolos ajudarem ele para fazer uma oração. Mas nada aconteceu. Então, nós podemos observar que os apóstolos não tinham fé que aquele menino poderia ser curado. Não é verdade? Porque se eles tivessem pelo menos um pouco de fé, aquele menino seria curado. Porque Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Aí nós vemos aqui que Jesus falou: e se tivessem? Imagina, se eles tivessem fé, Deus poderia ter agido e Jesus não precisava ter ido lá. Mas aí Jesus, um pouco antes, se eu não me engano, ele viu que os discípulos também fizeram essa mesma coisa. E só depois de alguns capítulos, de algum tempo, que Jesus foi lá e estava cansado de ver aqueles homens com pouca fé. Imagina você andar com pessoas que não acreditam. Isso não tem cabimento, né? Imagina você andando com Jesus e você não tendo fé. Mas aí depois que Jesus falou isso com eles, eles começaram a ter mais fé. Sabe aquela fé assim que você pode fazer o que for, que Deus está ali no meio? Então, eles começaram a ter essa fé. Então, irmãos, esse centurião, como nós vimos, ele teve atitude. Sabe que atitude foi essa? Ele foi procurar o Senhor, foi procurar Jesus. Ele não murmurou. Imagina, irmão, se ele tivesse pegado e começado a andar assim pela casa, reclamando, murmurando. Por quê? Ai, meu servo, ele está doente, está quase morrendo, está quase perecendo, eu não sei mais o que fazer. Mas não, ele não fez isso. Ele foi atrás do mestre, atrás do Senhor, e pediu um milagre. Assim, de uma forma que a fé dele foi tão grande
que o Senhor falou assim, ficou até surpreso. Não, eu vou lá para curá-lo. Mas ele falou assim, não, Senhor, não precisa. Não precisa. Enquanto Deus estava falando comigo, com esta palavra, eu estava vendo que ele já tinha o Senhor no coração dele e já cria que ele poderia fazer o milagre com o servo dele. Por isso que ele foi procurá-lo. E não ficou reclamando, mas sim procurando o mestre, achando uma solução. Porque, meu irmão, se você tem um problema, não precisa ficar falando para as pessoas. Então somente vai e ore e creia que o mestre pode. Ele pode operar o milagre. Não precisa ficar falando para mais de 10 pessoas o seu problema. Porque elas somente ou não vão fazer nada. Sabe por quê? Eles só vão chegar e vão falar assim: ô irmão, que Deus te ajude, viu? Só vão falar isso. E ainda, se for irmão da igreja, e se for aquele irmão que está do seu lado mesmo, ele vai orar por você. Mas se for aquele amigo do mundo, meu irmão, não espere nada. Não espere nada. Porque não vai acontecer nada. Mas o mestre, o Senhor, Jesus, que derramou o sangue na cruz por mim e por você, ele sim pode fazer o impossível e o inimaginado para operar o milagre na sua vida. Não importa o problema. Se o problema é que você precisa de um emprego, que você precisa de uma cura, ou até mesmo, eu lembro da minha avózinha, que se você perdeu a chave da casa, Deus vai te ouvir e Ele vai agir. Não importa as circunstâncias, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Aí dando glória, aleluia. Irmãos, eu estava vendo, olhando, pesquisando, né? Como sempre, eu gosto muito de procurar a palavra, orar. Uma dica, irmão, sempre que você está lendo a palavra, quando Deus começar a falar com você, anota, porque a palavra veio disso. Deus falou comigo e a palavra, quando eu menos imaginava, apareceu. E eu estava pesquisando, irmãos, e eu vi que, assim, irmão, se você orar a Deus assim, ô Senhor, soluciona, Pai. Se você somente fizer isso, mas com fé, Deus vai agir. Mas se você fizer aquela oração de 1 hora, com meio milímetro de fé, meu irmão, Deus não vai poder agir. Porque você não acreditou, você duvidou. Nós duvidamos. É normal. Mas pelo sobrenatural, Deus vem agindo. E você não duvida, sabe? Aquela fé assim de quando você era criança, de que você acreditava em qualquer coisa que te apresentassem. Sabe? Quando você tinha, como na Páscoa, um exemplo bem bobinho. Quando você viu o coelhinho de Páscoa, aquele folclore lá, aquela coisa. Quando você via, quando você era criança, você não acreditava. Ia lá pulando pra cima dele, fazendo a maior algazarra pra querer tirar uma foto, alguma coisa assim. A gente tem que fazer hoje com Jesus, irmão. Ter aquele amor, sabe, de que tudo que está acontecendo, que Ele pode agir. Tem que ter aquele amor de criança, aquela fé de criança. Ele não fala ser como criança. Não tem até o louvor assim. Não pode continuar assim sem a gente ter fé. Que nem hoje a gente estava vendo no YouTube um vídeo, um pedacinho assim,
dos irmãos que sofrem perseguição lá na Coreia do Norte. Meus irmãos, eles sofrem tanto. E a gente tem esse tesouro aqui chamado Bíblia Sagrada e a gente não faz nada às vezes, né? Tirando por mim, a gente fica meia hora lá em frente à TV, mas não tira nem 5 minutos para olhar a palavra. Não é verdade? E que eu olhando, teve uma vez, há muito tempo, que eu vi um vídeo também de uns irmãos que quando eles receberam pela primeira vez a Bíblia. Nossa, irmão, é como se fosse... Eu não sei descrever a alegria daquele povo. Que imagina, você tá num lugar em que você sofre uma perseguição, que se você pegar a Bíblia, eles te matam. Se você começar a falar do Evangelho, eles vão lá e te torturam. É assim que funciona lá. Mas com a fé que a gente tem, se a gente orar, nem que seja por 5 minutos, 10, eu creio que Deus vai abençoar os irmãos e vai livrá-los. Nós temos tantos exemplos de fé, irmãos. Vamos colocar um aqui, ó. Lembra quando a nossa igreja era ali no fundo? A gente passava um calor. Era aquela igrejinha pequena. O pastor Gideon. Mas pensa agora, irmãos. Olha o que Deus preparou pra gente. Para nós adorarmos. Está crescendo a cada dia, porque Deus tem preparado mais membros, mais ovelhas, para vir aqui cultuá-lo. Irmãos, acreditem. Orem pela obra, pelo nosso pastor, crendo que não acabou por aqui essa igreja. Não acabou. Que Deus vai expandir essa parede. Essa, aquela, essa de trás, para vir mais almas, para conhecê-lo. Estava vendo hoje também mais um vídeo do pastor Lucinho Barreto, se alguém já ouviu falar dele, que ele trabalha 20 anos com jovens, é uma bênção. E que ele foi, ano passado, se vocês lembram lá que teve aquela tragédia naquela Boate Kiss, ele foi lá. E o que ele falou me chamou muita atenção. Que foi assim. Que ele olhava e ele falava que ele via muita tristeza. Muita angústia. E que ele falou assim. Para a tristeza sair, tem que entrar a ação. O objetivo dele ali era que jovens, que as famílias viessem a aceitar Jesus, para que ali não fosse mais um lugar de morte, mas que fosse um lugar onde Jesus operou. Creio, irmãos, se a gente orar, várias almas podem se converter ao Senhor. Eu creio, porque, meus irmãos, quando a gente vai trabalhar no encontro com Deus, a gente tem aquela escala de jejum, aquela escala de oração. Aí você está participando ali, mas, irmão, não deixe surgir a dúvida de que aquelas almas não vão ser salvas. Porque muitas das vezes, às vezes a gente vê, a gente até fica meio desmotivado ver algumas almas assim que estão aqui no dia do encontro, mas que somem. Mas, irmão, creia, ora que isso não vai acontecer nesse encontro. Em nome de Jesus. Para que quando você estiver orando, a dúvida não venha surgir no seu coração. E que nenhum dardo, mas nenhum, venha atingir a você com a dúvida. Nenhuma lasquinha de dúvida. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Vocês não têm ideia, irmãos. Eu ando vendo tantas coisas e falo assim, ó Deus, vem agir no meio, Pai, em nome de Jesus. Porque eu sei que Ele ouve as nossas orações. E que, meu irmão, eu sei que é difícil, mas
creia. Mesmo que as circunstâncias venham contra você, creia que Deus vai agir e que Ele está te ouvindo. E que naquela prateleira lá no cantinho tá escrito assim: o Rogério, ele tá pedindo isso? Está surgindo no meu coração. Imagina Deus falando. Está surgindo no meu coração que é a hora de entregar este sonho para Ele. É a hora de entregar esse sonho para o irmão. É a hora. Então, irmãos, todas as vezes que nós vamos orar, peça para o Senhor e lembre-se, isso é importante, de todas as promessas que Ele tem para você. Lembra daquela oração que você fez lá em 2005? Pedindo seu carro, que ainda não chegou. Mas só isso assim: Deus, eu creio naquela promessa, Senhor. E que eu sei, meu Deus, que o Senhor fará a tua vontade. E na hora que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, o Senhor vai entregar para mim. Não se esqueça que Deus tem promessas para você. Tem aqui na minha Bíblia, e eu acho que em outras Bíblias também, bem no final, a parte de promessas. Tem diversas promessas que Deus tem preparado para nós. Aí, pensa, vamos fazer um teste. Uma vez que você for orar, procura assim na internet, na sua Bíblia, uma promessa e creia que Deus vai agir no meio dela. Vocês entendem, irmãos? Que tem vezes que eu sei que alguns ministrantes até chegam assim e falam: olha, Deus está com providência agindo na sua vida, então somente creia, tenha fé. Mas às vezes a gente escuta aquilo e fala assim: só que não, né? Só que não estou vendo nada. Muitas das vezes, a gente lê a palavra, aí vê lá alguma promessa, aí você fala assim: nossa, está demorando. Meu irmão, creia na vontade de Deus. Se não é de agora que Ele vai te dar, Ele está preparando. Meu irmão, lembra de Ana? Ana, ela tinha um sonho de ser mãe. Aí, eu lembro disso, que uma pessoa muito abençoada ministrou isso na minha vida, que Deus tem uma prateleira com o nome de cada um, e Ele escolheu o nome de Ana e entregou o filho a ela, Samuel, que foi quem ungiu Davi a rei. Então, irmãos, tudo o que está para acontecer na sua vida, tudo que Deus está para fazer, tem um propósito. Irmãos, se não é de agora que Deus vai te entregar essa promessa que você está pedindo, quando Ele entregar, vai vir mais e mais e mais coisas que Ele tem preparado. Também nós temos aqui na palavra aquela passagem de Jesus multiplica de novos pães. A segunda multiplicação, se eu não me engano o título, de que, irmãos, você só tem alguns pedaços, alguns peixes e alguns pães. Meus irmãos, dê graças a Deus e creia que Ele vai agir. Se você só tem um pacote de arroz e um pacote de feijão que só vai dar para uma semana, dê graças que Deus pode agir e mandar um irmão abençoado com uma compra para você. Meus irmãos, creiam que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E tudo que é impossível para a gente é possível para Ele. Meu irmão, pensa. Clame ao Senhor. Chame a Ele. Grite. Peça
peça, Senhor, vem, ó Pai. Tira toda dúvida. Tira, Senhor, mas faça a tua vontade. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor pode agir. E que se minha família ainda não foi salva, eu creio que o Senhor tem o melhor. E que quando um for salvo, vão vir todos. Sabe a coisa que eu acho mais linda? É quando eu vi a família da Suelen, toda junta aqui numa fileira. Aí falava assim: Deus é lindo demais. Pegaram uma família, aí um vai aceitando, aí vai vindo escadinha. Meus irmãos, isso é lindo, é milagre de Deus. Porque tem família, tem gente que a gente olha assim e fala, até nós, falamos assim, não dá. Acabou, tá cancelado, não dá para ele ser salvo. Mas, meus irmãos, o que é impossível para os olhos humanos é possível para os olhos de Deus. Porque aquela família que estava mais destruída, Deus é que honra. Deus vem e olha assim e fala, essa vai ser uma família abençoada. A geração, os descendentes deles vão ser abençoados. Meus irmãos, nós olhamos e vemos às vezes que o que você está passando, Deus não vai agir. Mas, meu irmão, creia que os sonhos de Deus jamais, nunca vão morrer. Meus irmãos, tem um louvor que Deus tocou no meu coração, que tem tudo e quase nada a ver com a palavra, mas Deus falou tremendamente que ontem, nossa, eu não me aguentava de tão tremendo que foi. Então, meus irmãos, inevitavelmente, do que você esteja passando, das circunstâncias, dos seus problemas, meu irmão, primeiro, não murmure. Eu sei que isso é difícil mesmo, a gente não murmurar, né? Que até comigo já aconteceu de aparecer o problema, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, né? Primeira coisa. Mas, irmãos, vamos mudar. Porque o nosso Deus é um Deus de mudança. Ele transforma assim. Faz um 360 assim de mudança. Muda tudo por completo. Então, meu irmão, vamos mudar as nossas atitudes. Tão somente crer que Ele pode agir. E todas as vezes que aparecer um problema, eu sei que é difícil, mas, irmãos, não vamos contar para ninguém. Tão somente para o Pai. Creiam, irmãos, que se você pegar uma cadeira igual aquela e colocar você frente a frente e falar assim, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Creia, irmão, que Ele vai estar lá sentado e Ele vai estar te ouvindo. Aí você vai estar olhando por que olhos? Pelos olhos da fé, irmãos. Mas aí se vem um irmão, um abençoado de lá do mundo e fala assim, ele tá ficando maluco. Vão falar que você tá louco. Aí eu vou falar assim, meu irmão, eu tô louco é por Jesus. Louquinho por Jesus. Eu só quero servi-lo e adorá-lo. Então por isso que eu tô conversando com ele agora. Eu vou colocar meus problemas nos pés dele, para ele vir agir. Então, meu irmão, olhe pelos olhos da fé. Apresente sempre os seus problemas ao mestre. Tudo que você estiver passando. Como se você tivesse voltado da escola e indo falar com seu pai. Falando assim, pai, aconteceu isso. Não importa se é só coisa ruim. Não importa se você somente vai chorar.
Não importa se você só vai dar risada, se você só vai se alegrar, mas tão somente fale com o Pai. Porque, meu irmão, eu creio que na guerra nós sempre vamos vencer. Sabe, irmãos, porque Deus, Ele não deixa o seu filho desamparado. Então, meu irmão, se a sua dificuldade pelos seus olhos parece muito difícil, muito extrema, apresente ao Senhor e acredite que você vai vencer nesta guerra. Meu irmão, eu quero te pedir para que todas as vezes que você for orar, você faça isso. Mesmo que seja uma, duas, mais fácil, irmão. Eu sei que a luta é difícil. Eu sei que parece que seu problema não é solucionável, mas olhe para Deus e creia que Ele vai agir no meio. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, que agora a gente vai orar, mas a gente vai orar com aquela fé, igual criança. Lembra quando Jesus falou que vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei?